Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso sobre os fundamentos das Constituições e a Lei Orgânica. Durante a nossa jornada, iremos conhecer diversos conceitos por trás da nossa Constituição e das leis estabelecidas em nosso território. E logo de início, vamos abordar o assunto relacionado à Constituição Federal do nosso país. Saiba que este documento não é apenas um conjunto de regras, ele é a alma da nossa nação, definindo quem somos, o que valorizamos e como nos organizamos. Por isso, vamos descobrir juntos os princípios fundamentais que formam a espinha dorsal da Constituição, entender a engrenagem da organização do Estado e dos poderes, e explorar os direitos e garantias que nos protegem. Os princípios fundamentais são os pilares que sustentam a nossa sociedade. Imagine-os como os fundamentos de um edifício, sem eles, a estrutura inteira desmorona. Eles foram criados para garantir que o Brasil seja um país justo, democrático e livre, conforme descritos na Constituição Federal do Brasil de 1988. Entre esses princípios, temos a soberania, que assegura nossa autonomia como nação, a cidadania, que nos dá o poder de influenciar as decisões políticas, a dignidade da pessoa humana, que nos lembra que cada indivíduo tem valor inestimável. Vale mencionarmos também a importância do trabalho e do empreendedorismo como fundamentos do desenvolvimento social e econômico, a diversidade de ideias e opiniões políticas, permitindo a coexistência de diferentes correntes de pensamento. Juntos, esses princípios formam a base sobre a qual todas as nossas leis e políticas são construídas. Agora, falando sobre a organização do Estado e dos poderes, podemos dizer que são como uma coreografia complexa, onde cada parte tem um papel específico. O Brasil é uma república federativa, composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um com suas responsabilidades e autonomia. No coração dessa organização estão os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vamos compreender melhor cada um deles a seguir. O poder executivo, liderado pelo presidente, é como maestro, implementando as leis e gerindo o país. O legislativo, formado por deputados e senadores, é como um grupo de compositores, criando leis que regem a sociedade. E o judiciário, com seus juízes e tribunais, garante que as leis sejam aplicadas corretamente, atuando como um árbitro imparcial. Para que entenda melhor, vamos ilustrar como os três poderes interagem na criação, implementação e interpretação das leis. Imagine que existe uma necessidade de criar uma nova lei sobre segurança no trânsito. Sendo assim, tudo começa no Congresso Nacional, que é parte do Poder Legislativo. Aqui, um deputado ou senador propõe um projeto de lei para aumentar a segurança no trânsito. Este projeto é debatido, pode sofrer alterações e, finalmente, é votado. Se aprovado por maioria em ambas as casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ele segue para o próximo passo. O projeto de lei aprovado pelo Congresso é enviado ao Presidente da República, que faz parte do Poder Executivo. O presidente pode sancionar, aprovar, ou vetar, rejeitar, o projeto. Se sancionado, o projeto se torna lei. Se vetado, ele retorna ao Congresso, que pode derrubar o veto presidencial com uma votação por maioria. Uma vez que a lei é sancionada e publicada, ela entra em vigor. Agora, imagine que há um motorista que acredita que essa nova lei de trânsito viola seus direitos. Ele pode recorrer ao judiciário, que irá interpretar a lei e decidir se ela é constitucional ou não, ou seja, se está em conformidade com a Constituição Federal. O Poder Judiciário, especialmente em suas instâncias superiores como o Supremo Tribunal Federal, tem a responsabilidade final de interpretar a lei e garantir que ela não contraria a Constituição. Essa separação de poderes é crucial para manter um equilíbrio e evitar abusos, assegurando que nenhum grupo ou indivíduo tenha mais poder do que outro. Prosseguindo, vamos falar um pouco agora sobre nossos direitos e garantias fundamentais. Eles são a proteção que cada um de nós tem sob a lei. Ou seja, estão lá para garantir que todos tenham acesso a uma vida digna e justa. Isso inclui direitos como liberdade de expressão, direito à vida, igualdade perante a lei, e acesso à educação e saúde de qualidade, entre outros. Esses direitos são como um guarda-chuva nos protegendo das tempestades da injustiça e da desigualdade. Por exemplo, quando você expressa sua opinião livremente ou vota nas eleições, está exercendo direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Pois bem, nessa primeira aula, desvendamos a essência da Constituição Federal, descobrindo seus princípios, como o país é organizado e os direitos que nos protegem.
Cada um desses aspectos desempenha um papel vital em moldar o Brasil e garantir que ele funcione de maneira justa e equilibrada. Na próxima, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Até lá, pense em como esses elementos da Constituição impactam sua vida diária. Nos vemos em breve. Olá! Estamos iniciando mais uma aula onde nosso objetivo é expandir o conhecimento sobre a Constituição, e mais especificamente, nesta aula estamos nos referindo à do Estado de São Paulo. Vamos entender como São Paulo se posiciona em relação às suas competências, sua interação com a União e os municípios, e o que torna sua legislação única. Sendo assim, vamos lá! Antes de mais nada, saiba que este documento é como um mapa que guia a organização e o funcionamento do Estado dentro do grande mosaico que é o Brasil. A Constituição de São Paulo delineia as responsabilidades específicas do Estado. Pense nisso como um chefe de cozinha que sabe exatamente quais ingredientes ele precisa para preparar um prato. São Paulo tem a tarefa de gerenciar questões que são essenciais para o bem-estar de seus cidadãos, como a educação, a segurança pública, o transporte e a saúde, além de promover o desenvolvimento econômico e cultural. Quando falamos em competências estaduais, estamos nos referindo às responsabilidades e poderes que São Paulo tem para gerir aspectos específicos da vida de seus cidadãos. Mas, o que isso realmente significa? Bem, pense em São Paulo como um grande navio. O capitão desse navio, que seriam as autoridades estaduais, precisa garantir que tudo funcione perfeitamente. Eles são responsáveis por áreas vitais como educação, onde definem políticas para escolas estaduais, saúde, gerenciando hospitais e programas de saúde pública, segurança, com o comando da Polícia Estadual, e transporte, cuidando das rodovias e do transporte público intermunicipal. Eles também têm a tarefa de proteger o meio ambiente, afinal, São Paulo é lar de uma incrível biodiversidade, e de promover a cultura, orando e preservando a rica história e tradições paulistas. As competências estaduais são essenciais para atender às necessidades específicas da população de São Paulo, garantindo que o Estado seja um lugar seguro, próspero e agradável para viver. Mas o Estado não trabalha sozinho, ele colabora com a União e os municípios para garantir que todos os aspectos da vida dos paulistas sejam atendidos com eficiência. A relação de São Paulo com a União e os municípios pode ser comparada a uma equipe de atletas em um revezamento. Cada um tem um papel crucial e deve trabalhar em harmonia para alcançar o melhor resultado. Por exemplo, enquanto a União pode estabelecer diretrizes nacionais para a educação, São Paulo adapta e implementa essas diretrizes de acordo com suas necessidades específicas. Da mesma forma, o Estado trabalha em conjunto com seus municípios, fornecendo suporte e recursos para que possam gerir seus assuntos locais, como o planejamento urbano e a gestão de resíduos. Vamos entender agora alguns aspectos específicos da legislação estadual. Cada estado do Brasil tem suas características únicas, e São Paulo não é exceção. Suas leis refletem suas necessidades e realidades específicas. Imagine que São Paulo é como um artista, criando uma obra que ressoa com as experiências e aspirações de sua população. Nesse sentido, a cidade é um polo econômico e industrial, então tem leis específicas para regular o comércio e a indústria, buscando equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Ao falar sobre a legislação específica de São Paulo, estamos nos referindo às normas e regulamentações únicas que respondem às particularidades deste estado, que, sendo o estado mais populoso e economicamente robusto do Brasil, enfrenta desafios e oportunidades distintas, que se refletem em sua legislação. Começamos pela legislação ambiental. São Paulo possui uma variedade de ecossistemas, desde a Serra do Mar até o Cerrado no interior. A legislação ambiental estadual se concentra na proteção desses ecossistemas, estabelecendo regras para a preservação de áreas verdes, a gestão de recursos hídricos e o controle da poluição. Por exemplo, há leis específicas sobre o uso de áreas protegidas e a regulação da emissão de poluentes por indústrias. Como um centro industrial, São Paulo tem leis que abordam especificidades do setor industrial, como incentivos fiscais para fomentar a inovação e regulamentações que buscam equilibrar o crescimento econômico com responsabilidade social e ambiental. A legislação também trata da infraestrutura de transportes, essencial para o escoamento da produção industrial e agrícola. Reconhecendo sua diversidade cultural, São Paulo possui leis que promovem e preservam sua rica herança cultural, incluindo o incentivo a eventos culturais, a proteção de patrimônios históricos e o apoio às expressões artísticas locais. Já na educação,
Além de seguir as diretrizes nacionais, o Estado implementa programas específicos para elevar a qualidade da educação, atendendo às necessidades de uma população diversa e em constante mudança. Com uma população grande e diversa, São Paulo enfrenta desafios únicos na área da saúde. Suas leis abordam desde a gestão de hospitais públicos e campanhas de saúde preventiva até políticas específicas para combater doenças prevalentes na região. A legislação paulista em segurança pública visa não só manter a ordem, mas também promover a justiça social e prevenir o crime. Isso inclui políticas para o policiamento comunitário e programas de reintegração para ex-detentos. Entender essas leis é vital para quem mora, trabalha ou se interessa pelo Estado, pois elas moldam nosso dia a dia e o futuro de São Paulo. Nesta aula, conhecemos a Constituição do Estado de São Paulo, compreendendo como ela estabelece as competências estaduais, interage com a União e os municípios e responde às necessidades únicas do Estado. Essa compreensão é fundamental para qualquer pessoa envolvida na gestão pública ou interessada em como nosso Estado é governado. Na próxima aula, mergulharemos na Lei Orgânica do Município de Dumont. Olá! Estamos iniciando mais uma aula e, aqui, mergulharemos em aspectos referentes à Lei Orgânica do Município de Dumont, entendendo sua estrutura e características. Vamos nos concentrar especificamente nos detalhes dos artigos que delineiam a organização dos poderes municipais e as competências do município. Sendo assim, vamos lá! Primeiro vamos tratar da organização dos poderes municipais. Começamos com o capítulo 1º da Lei Orgânica, focando no artigo 6º, que trata do poder legislativo exercido pela Câmara Municipal. Esta é composta por vereadores eleitos conforme a legislação federal. O artigo enfatiza em seu parágrafo 1º que cada legislatura dura 4 anos, alinhando-se com os ciclos eleitorais. Importante destacar que o número de vereadores é proporcional à população do município, conforme estabelecido no parágrafo 2º deste artigo. Isso assegura a representação adequada e proporcional dos cidadãos de Dumont no processo legislativo. Já o parágrafo 3º define como a população do município é determinada para esses fins, com base em dados oficiais de censo ou estimativa. No parágrafo 4º é estabelecido que para cada legislatura, o número de vereadores será o definido na Constituição Federal. Agora, vamos entender aspectos relacionados às competências. O artigo 4º detalha as competências do município. Este artigo é fundamental para entender como Dumont administra suas responsabilidades locais, sempre seguindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos explorar cada inciso com exemplos práticos para uma compreensão mais clara, começando pelo primeiro. Aqui, o município tem autoridade para criar leis que afetam diretamente a vida dos moradores de Dumont. Por exemplo, isso pode incluir regulamentações sobre o comércio local, normas de zoneamento urbano e políticas ambientais específicas para a região. Já o inciso 2º fala sobre elaborar o orçamento anualmente. Dumont é responsável por elaborar seu próprio orçamento, estimando receitas e despesas. Esse planejamento financeiro é baseado nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e no Plano Plurianual de Investimentos, PPA. Isso significa decidir como serão gastos os recursos em áreas como infraestrutura, educação e saúde. Prosseguindo, o município pode adicionar ou detalhar leis federais e estaduais para adaptá-las às necessidades locais, de acordo com o inciso 3º. Por exemplo, se o Estado de São Paulo estabelece uma lei de proteção ambiental, Dumont pode complementá-la com regras mais específicas para proteger seus próprios recursos naturais. No inciso 4º temos a competência no sentido da instituição e arrecadação de tributos. Dumont tem o poder de criar e coletar impostos locais, além de definir e cobrar taxas por serviços municipais, como a coleta de lixo ou taxas de iluminação pública. O município também deve gerenciar e utilizar suas receitas financeiras, garantindo a transparência ao prestar contas e publicar balancetes nos prazos estabelecidos por lei, conforme o inciso V. Os próximos incisos, 6ª e 7ª, falam respectivamente sobre a prestação de serviços públicos de interesse local. Dumont organiza e oferece serviços essenciais, como transporte coletivo, saúde e educação, diretamente ou por meio de concessões. A ênfase na eficiência e essencialidade destes serviços reflete a prioridade do município em atender às necessidades básicas dos cidadãos.
Quanto à educação pré-escolar e ensino fundamental, estabelecido no inciso 8º, o município mantém com apoio técnico e financeiro da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, destacando a importância da educação básica. Já o inciso 9º aborda o atendimento à saúde da população. Com cooperação da União e do Estado, Dumont fornece serviços de saúde, o que inclui desde a atenção básica até serviços especializados, conforme a necessidade da população local. O município também tem a capacidade de adquirir propriedades, inclusive por meio de desapropriação, para atender às necessidades públicas, como expansão de infraestrutura ou criação de espaços públicos, de acordo com o inciso X. Existem ainda outros incisos, porém nosso intuito é mostrar como a lei orgânica é uma peça-chave para entendermos as funções e responsabilidades do município e podemos comprovar isso ao conferirmos estes, concorda? Por isso, vale lembrarmos que é sempre essencial consultarmos a legislação vigente em caso de dúvidas e até mesmo para reforçá-la em nossa mente. Ela reflete o compromisso da administração municipal em prover serviços essenciais, garantir o bem-estar da população e administrar os recursos com eficiência e transparência. Podemos concordar também que se a administração municipal de Dumont não cumprir com as competências estabelecidas pela lei orgânica, isso pode resultar em uma série de impactos negativos para o município e seus habitantes. Mas como isso poderia acontecer? É até bem simples: se o município não legislar adequadamente sobre assuntos de interesse local, poderia haver um vácuo legal em áreas importantes como zoneamento, segurança pública e regulamentações ambientais. Isso poderia levar a problemas como desenvolvimento urbano desordenado, aumento de atividades ilegais ou danos ambientais. A incapacidade de elaborar e gerir um orçamento anual de forma eficiente também pode resultar em déficits financeiros, cortes em serviços essenciais e incapacidade de realizar investimentos importantes em infraestrutura e serviços públicos. Além disso, se o município não prestar serviços públicos eficientes, especialmente em áreas essenciais como saúde, educação e transporte, isso pode resultar em baixa qualidade de vida, desigualdade social e insatisfação pública. Sem falar na falta de atenção à educação pré-escolar e ao ensino fundamental, bem como a prestação ineficaz de serviços de saúde, pode ter impactos profundos na comunidade, afetando o desenvolvimento infantil e a saúde geral da população. Em resumo, o não cumprimento das competências pela administração municipal pode levar a uma série de problemas sociais, econômicos e ambientais, diminuindo a qualidade dos serviços públicos, afetando negativamente a qualidade de vida dos cidadãos e prejudicando a reputação e a eficiência do governo local. Analisando-as, conseguimos entender melhor como o município de Dumont se organiza e quais são suas principais competências. Essa compreensão é crucial para todos os moradores, pois afeta diretamente a forma como vivem e interagem com os serviços municipais. Dessa forma, vamos chegando ao final desta aula. Discutiremos os direitos e deveres locais estabelecidos pela lei orgânica, explorando como eles moldam a vida cotidiana em Dumont. Até lá, reflita sobre como essas estruturas e competências influenciam sua comunidade. Nos vemos em breve. Olá! Pronto para começar mais uma aula? Pois bem, para complementarmos nossos conhecimentos sobre a lei orgânica do município de Dumont, nesta aula iremos explorar os direitos e deveres sociais e individuais locais conforme estabelecidos por lei. Através dos artigos selecionados, entenderemos como esses direitos e deveres se refletem na vida cotidiana dos cidadãos de Dumont e como a administração municipal é responsável por garantir sua aplicação. Vamos iniciar abordando o artigo 5º, inciso X, que se refere à competência do município de Dumont em registrar e acompanhar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Isso significa que o município tem um papel ativo na gestão de seus recursos naturais, garantindo que a exploração destes seja feita de forma sustentável e benéfica para a comunidade. Imagine que uma empresa deseja explorar uma mina de calcário no município. Antes de iniciar a exploração, ela precisa do aval do município, que vai assegurar que essa atividade não prejudique a natureza local ou a qualidade de vida dos cidadãos. Este artigo garante que Dumont tenha como direito voz ativa na proteção de seus recursos naturais e no benefício econômico que eles podem trazer. Pulando para o artigo 91, parágrafo 1º, vemos sobre a garantia do direito de petição e acesso à informação sem custo. Mas o que isso significa? Suponha que você suspeite de uma irregularidade na construção de um novo parque na cidade. Com base neste artigo, você pode solicitar informações da prefeitura ou até mesmo contestar a ação, sem ter que pagar por isso.
Esse é um mecanismo importante para a transparência e responsabilidade do governo local. Partimos agora para o artigo 96, inciso 2º, que fala sobre os direitos dos usuários dos serviços públicos. Pense nos serviços de coleta de lixo, por exemplo. Como usuário, você tem direitos que devem ser respeitados, como a regularidade e eficiência do serviço, e este artigo assegura que haja leis para proteger esses direitos. Já o artigo 110 define direitos fundamentais dos servidores municipais, como salário mínimo, irredutibilidade, 13º, entre outros. Este artigo garante que o salário de um professor da escola municipal, por exemplo, não seja reduzido arbitrariamente e que ele receba remuneração adicional no final do ano. Isso promove não apenas a justiça no local de trabalho, mas também estimula a dedicação e o comprometimento dos funcionários públicos. Agora, se formos até o artigo 134, nos incisos B e C, veremos sobre a tributação sobre imóveis e aquisições. E ainda, no parágrafo 2º, como funciona a transmissão de bens imobiliários. Por exemplo, se você vender uma propriedade em Dumont, há regras específicas sobre como esse processo é tributado. Esse sistema é crucial para assegurar que a transferência de propriedade seja justa e transparente, tanto para o vendedor quanto para o comprador, e que o município receba os impostos devidos. O artigo 135, inciso 8º proíbe o município de Dumont de instituir taxas que restringam o direito da petição contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões para a defesa de direitos pessoais. Isso garante que os cidadãos possam buscar justiça e informações sem serem financeiramente penalizados. Imagine, por exemplo, que você precisa de uma certidão de uma repartição pública para resolver um problema de documentação pessoal. Este artigo assegura que você possa obtê-la sem custos adicionais, promovendo a acessibilidade e a transparência no governo local. Juntamente dos nossos direitos como sociedade, também temos deveres, concorda? Por isso, vamos ver algumas situações onde estes deveres devem ser seguidos. No caso das atribuições dos auxiliares do prefeito, se formos até o artigo 72, é determinado que uma lei municipal deve estabelecer as funções dos assistentes diretos do prefeito, incluindo sua competência e responsabilidades. Isso assegura que cada membro da equipe do prefeito tenha responsabilidades claras e definidas, facilitando a eficiência administrativa e a prestação de contas à comunidade. Já o artigo 83 dispõe sobre como o Dumont deve organizar sua administração e promover o desenvolvimento urbano. Pense nisso como um grande projeto de construção. O município precisa planejar cuidadosamente, definindo metas e prioridades conforme seu plano diretor. Este planejamento é como o desenho arquitetônico da cidade, guiando tudo, desde a construção de novos parques até a melhoria das vias públicas, assegurando que o crescimento da cidade seja ordenado, sustentável e beneficie todos os cidadãos. Pulando para o artigo 160, temos a educação como foco. Aqui, ela é destacada como um direito essencial de todos e um dever do município e das famílias. Imagine uma grande rede de apoio onde a escola, a família e a comunidade trabalham juntas para assegurar que cada criança tenha acesso a uma educação de qualidade. Este artigo sublinha a importância da educação para o desenvolvimento individual e preparo para a cidadania e mercado de trabalho. Já o artigo 162 detalha as garantias e deveres educacionais fornecidas pelo município. Entre elas, o ensino fundamental gratuito, creche e pré-escola, ensino noturno e programas suplementares, ou seja, além das aulas, o município oferece material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, garantindo que as necessidades básicas dos estudantes sejam atendidas. Vamos passar agora para o artigo 173, ele reconhece o meio ambiente como um bem comum essencial para a qualidade de vida. Neste caso, veja o município e a comunidade como guardiões da natureza local, trabalhando juntos para proteger parques, rios e áreas verdes, garantindo um futuro saudável para as próximas gerações. Temos também o assunto referente ao transporte público acessível e de qualidade no artigo 182. Este enfatiza o dever do município em fornecer transporte público a preços justos e assegurar a qualidade do serviço. Através destes artigos, vemos como a Lei Orgânica de Dumont se compromete com a promoção do bem-estar, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para seus cidadãos. Desde a educação até o meio ambiente e transporte, cada aspecto é cuidadosamente considerado para garantir uma comunidade próspera e equilibrada. É vital destacar a importância dos deveres sociais. Tanto os servidores públicos quanto os cidadãos comuns desempenham papéis cruciais no funcionamento harmonioso e no desenvolvimento do município.
Cumprir com os deveres, como pagar impostos, respeitar as leis e participar ativamente da vida comunitária, contribui para a manutenção de serviços públicos eficientes, o desenvolvimento de infraestruturas e a promoção de um ambiente comunitário seguro e próspero. Assim, concluímos que com o comprometimento de todos com seus direitos e deveres sociais é essencial para a plenitude e benefício do município, criando uma base sólida para o bem-estar coletivo e o progresso sustentável. Vamos encerrando esta aula, onde abordamos como a Lei Orgânica de Dumont delineia direitos e deveres que tocam diretamente a vida diária dos cidadãos. Portanto, nos vemos em um próximo encontro. Até logo! Olá! Na nossa quinta aula, vamos mergulhar no mundo das relações intergovernamentais, explorando como a legislação municipal de Dumont se integra com as legislações estadual e federal, e como a autonomia municipal opera dentro desses limites. Vamos entender esses conceitos através de exemplos práticos e cotidianos, facilitando a compreensão dessa dinâmica complexa. Saiba que, no município de Dumont, as leis locais não existem isoladamente, elas se entrelaçam com as leis estaduais e federais. Mas como isso funciona na prática? Vamos entender melhor agora imaginando a seguinte situação: o município de Dumont decide implementar um programa de incentivo ao uso de energia solar nas residências. Nesse exemplo, vamos ver como a legislação municipal pode se integrar com as legislações estadual e federal para que haja integração e sintonia entre elas. Digamos que Dumont elabore uma lei que oferece incentivos fiscais locais, como reduções no IPTU, para moradores que instalarem painéis solares em suas casas. O Estado de São Paulo pode ter diretrizes sobre instalações de energia solar, como padrões de segurança e eficiência energética. Dumont precisa garantir que sua lei esteja em conformidade com essas diretrizes. Já a nível federal, pode haver políticas nacionais de energia renovável e incentivos fiscais para energia solar. Em vista disso, a lei de Dumont deve complementar, e não contradizer, essas políticas. Para que tudo funcione em sintonia, os representantes de Dumont podem colaborar com autoridades estaduais e federais, garantindo que as leis locais apoiem e se alinhem com as metas mais amplas de sustentabilidade e inovação energética. Neste caso, o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar não só promove uma iniciativa ambiental localmente, mas também se alinha com os esforços estaduais e federais para a promoção de energias renováveis. Entretanto, se a lei de Dumont contradizer diretrizes estaduais ou federais, oferecendo incentivos que violam regulamentações estaduais de segurança, por exemplo, ela pode ser contestada judicialmente. Em vista disso, o município pode ter que revisar sua legislação para garantir conformidade com as leis estaduais e federais. Em situações mais graves, o desrespeito às legislações superiores pode levar a sanções ou a intervenções por parte do Estado ou da União, para assegurar que as normas gerais sejam cumpridas. Essa integração que ilustramos garante que, mesmo focando em questões locais, Dumont permaneça alinhado com objetivos e padrões mais amplos. Isso vale para todo e qualquer município. As legislações em diferentes níveis de governo precisam operar em harmonia, cada uma respeitando a esfera de competência da outra, para efetivamente atender às necessidades dos cidadãos e promover o bem-estar coletivo. O que nos leva a falar sobre autonomia. Com relação a isso, podemos citar o artigo 1º do capítulo 1º da Lei Orgânica de Dumont. De acordo com ele, o município é uma unidade do território do Estado de São Paulo, com personalidade de direito público interno e autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela Constituição Federal e pela Constituição deste Estado. Sendo assim, podemos relacioná-la a como ter um carro para dirigir. Dumont tem liberdade para definir seu próprio curso, mas ainda precisa obedecer às regras da estrada. Por exemplo, Dumont pode decidir construir uma nova biblioteca pública, mas deve fazê-lo respeitando regulamentações estaduais e federais sobre construção e acessibilidade. No entanto, essa autonomia tem limitações. As decisões do município não podem contrariar leis estaduais e federais. Se por acaso o governo federal estabelece uma política de educação, Dumont pode adaptá-la às suas necessidades locais, mas não pode ignorá-la ou contrariá-la completamente. A autonomia municipal, dentro de suas limitações, tem um impacto significativo no dia a dia dos cidadãos. Isso porque ela permite que o município responda diretamente às necessidades e desejos de sua população. Imagine que a comunidade local expressa a necessidade de mais áreas verdes, nesse caso,
Dumont tem autonomia para desenvolver parques e espaços de lazer, desde que respeite as leis ambientais superiores. Isso também significa que os cidadãos têm um papel mais direto na governança local. Eles podem influenciar decisões que afetam diretamente suas vidas, participando de audiências públicas ou eleições municipais. Assim, vamos chegando ao fim desta aula, onde exploramos como a legislação de Dumont se integra com as esferas estadual e federal e como a autonomia municipal opera dentro desses limites. Essas relações intergovernamentais são fundamentais para garantir que as leis e políticas sejam eficazes, relevantes e em sintonia com as necessidades locais, respeitando ao mesmo tempo o quadro jurídico mais amplo. Por isso, reflita sobre como a autonomia e a lei orgânica de Dumont afetam seu dia a dia e o quão é importante ter uma sociedade participativa, tanto cidadãos comuns quanto servidores públicos, desempenhando seus respectivos papéis no que diz respeito aos seus direitos e deveres. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.